Vamos falar aqui sobre as angiospermas. As angiospermas, ela é uma das classificações vegetais, né? Então vamos lá. Mangueira é um exemplo de angiospermas. Os vegetais desse grupo apresentam vasos condutores, xilema e floema, grãos de pólen e sementes, com a estrutura e constituição diferente das gimnospermas. Além disso, você pode perceber que ao receber as questões acima, as angiospermas apresentam flores, uma das características apenas desse grupo, e podem desenvolver frutos. Então, nas angiospermas nós temos a presença de folhas, né, caule, raiz, frutos e flores, né, e a presença, obviamente, de semente. Então, nós vamos estudar agora a estrutura das flores, que é o órgão reprodutivo, né, das angiospermas. Então, vamos lá. Geralmente as flores são coloridas, como as retratadas na imagem ao lado, na página 252, módulo 2. Por que isso é importante para o vegetal? Isso ajuda a atrair insetos que vão vão gerar a polinização daquela planta, né? Então, no campo, aqui é uma outra questão. No canto superior direito da pintura, há uma borboleta visitando essas flores. Então, por que nessa pintura, por que a borboleta foi até a flor? Para poder pegar aquele pólen, né, se alimentar daquele pólen, e parte desse pólen fica preso nas patas dela, e aí quando ela pousa em outra planta, em outra flor daquela, acontece a polinização. Principalmente isso acontece nas abelhas, né? As abelhas são os maiores polinizadores, né, do planeta, né? Por isso dessa importância. Sem abelhas, né, com essa morte de abelhas em massa que está acontecendo, vai dificultar a polinização, vai diminuir a cobertura vegetal do planeta. Então, por isso as abelhas são tão importantes e por isso toda essa campanha, né? Então, os polinizadores vão transportar o grão de pólen uma para as outras. Aqui na página 253, temos um esquema mostrando uma flor na parte superior. Esse esquemazinho aqui. E aí nós temos, né, a produção dos gametas femininos vão ocorrer no órgão chamado gineceu e do masculino no órgão chamado androceu, tá? O gineceu, ele vai ser formado por um ou mais carpelos. Cada carpelo é formado por um ovário, um estilete e um estigma, tá? Isso tudo está indicado na imagem. O gineceu é essa parte central, né? E o androceu vai ser formado, né, por uma antera, e aonde vão se formar os grãos de pólen, aquelas bolinhas que ficam na parte superior, e um estilete, que é a parte de estrutura. Você quer dar um oi, meu filho? Você quer participar da aula? Dá um oi, ó. Pronto, participou da aula. Então, a flor se une, né, a resto da estrutura da planta pelo pedúnculo, né, aquela parte verde inferior, né, da planta, que ajuda na fixação. As pétalas vão atrair os insetos pelas cores e pelo cheiro, né, emitido aquela flor, né? Então, o conjunto de pétalas nós vamos chamar de corola, e a de sépalas, que são essas folhas embaixo da flor que ajudam no suporte, de cálice, porque eu lembro um cálice. Você quer participar da aula, meu filho? Dá licença, desculpa. Então, algumas flores apresentam estruturas que produzem uma mistura de açúcares e água, né, chamada néctar, né, que vai atrair esses insetos, vai atrair esses, por exemplo, beija-flor, né, os pássaros, para poder ajudar essa polinização. Inflorescência, curiosidade aqui embaixo. Muitas espécies de angiospermas apresentam flores reunidas numa espécie de estrutura chamada inflorescência, né? Como o girassol, por exemplo, a inflorescência, essa parte de fora, né, dessas pétalas, e as flores são bem pequenas e agrupadas naquela parte central, né? Aquela parte central do girassol é esse conjunto de flores
flores bem pequenininhas, nós chamamos isso de capítulo. Só curiosidade, isso não é questão de prova. Não, o cachorro quer participar. Então, frutos. Vou entrar aqui na parte de frutos. A imagem ao lado apresenta meninos comendo uvas e melão. Qual a estrutura vegetal você acha que origina os frutos? Os frutos vão ser originados pelas flores. A flor, quando é fecundada, ela gera os frutos, né? Muitos frutos são atrativos para alguns animais. Por que essa característica é tão importante? Porque facilita, auxilia a dispersão. O animal vai lá, come aquele fruto. Ele engole a semente, tudo que entra sai. Então ele vai comer, vai digerir a parte externa desse fruto, dessa semente, e ela vai sair em outra região, né? Quando ele defecar, vai sair em outra região, facilitando assim o desenvolvimento dessa planta, dessa nova planta, né? Então, aqui embaixo nós temos assim, na imagem de uma maçã e de um caju. Na maçã, o fruto verdadeiro é a porção central. A parte comestível é o receptáculo desenvolvido da flor. O receptáculo dela, né, a base dela desenvolveu essa parte comestível que gera esse atrativo para determinados animais. No caju, o fruto verdadeiro é a castanha, não a parte de baixo que nós fazemos o suco, tá? A porção suculenta é o pedúnculo, aquela parte de base, né, da flor, que vai desenvolver esse fruto, né? Esse pseudofruto, falso fruto, pseudofruto, ok? Então o fruto ele vai proteger a semente, vai ajudar na dispersão, né? Na dispersão dessa semente, né? E vai permitir também que o vegetal colonize outros locais. Então, aqui nós temos um desenho de um abacate, por exemplo. A parte externa do fruto, chamada de epicarpo, né, que forma a casca. A parte macia, a parte próxima à semente, o endocarpo, né, e a parte macia, ali entre o meio, o mesocarpo. Então, epicarpo, exterior, endocarpo, a parte de dentro, e meso, a parte do meio, entre elas. Frutos secos e frutos carnosos. Os frutos secos são, por exemplo, as vagens, né? Elas não acumulam água, tipo amendoim, por exemplo, né? E os frutos carnosos tem o tipo baga, né? Como as uvas, né? Que vão possuir um endocarpo e um mesocarpo bem suculento, o epicarpo bem fininho, né? A casquinha bem fininha, e dos tipo drupa, né? Que o endocarpo ele é rígido, né? Aderido à semente, e aí forma o caroço, aquele caroço duro, né? E aí a gente vai entrar na aula seguinte nessa relação de sementes, reprodução das angiospermas, né? Relação das angiospermas com os animais. A gente vai entrar na aula seguinte, ok?